Olá pessoal, tudo bem? Professor Marcos Bonetti, nós vamos trabalhar hoje mais uma aula de História, trabalhando aqui esse período da Baixa Idade Média, que como vocês sabem é a segunda metade do período medieval, com ênfase no estudo da formação das monarquias nacionais. Antes de eu entrar no tema, é importante nós recordarmos algumas informações bastante importantes. Em primeiro lugar, a Idade Média é um período que vai do século V até o século XV. Observem que é um período longo da história humana e geralmente nós damos uma ênfase no estudo da civilização ocidental, europeia, nesse período. Só que quando a gente estudou aqui o período da Alta Idade Média, que vai do 5 até o século XI, nós vimos que a Idade Média é mais do que feudalismo. Nós estudamos a expansão árabe, você pode estudar também nesse período aqui a formação do Império Bizantino, tudo isso faz parte da Idade Média. Só que nas nossas últimas aulas, nós temos dado ênfase a esse período aqui de declínio do mundo feudal, que é o período da Baixa Idade Média, que vai do século XI até o século XV. Sobre esse período nós já estudamos as Cruzadas, que foi aquele movimento militar, religioso, que visava reconquistar a Terra Santa para deixá-la sob domínio cristão, libertando essa terra do domínio dos muçulmanos. Essa era a prerrogativa dos reinos cristãos, e também o renascimento comercial e urbano atrelado a isso. Aqui é importante lembrar do surgimento da burguesia como uma classe que foi protagonista nesse sentido. Só que nesse período aqui de mudança, a partir do século XI, nós teremos também uma alteração no que diz respeito à própria estrutura política da Europa. Vocês devem lembrar que durante o auge do feudalismo, nós assistimos à fragmentação do território europeu, aquilo que os historiadores chamam de uma colcha de retalhos. Pois bem, a partir do século XI, a situação começa a se modificar. Nós teremos a formação de monarquias nacionais, especialmente no caso da França, da Inglaterra e de Portugal e Espanha, lá na Península Ibérica. Vamos ver como é que aconteceu a formação dessas monarquias nacionais? Então acompanha comigo aí o slide para a gente dar uma observada. A transição do feudalismo para o capitalismo foi marcada pelo confronto, pelo conflito entre a ascendente burguesia e a decadente nobreza feudal. Observe que o sistema feudal, sob diversos aspectos, atrapalhava o desenvolvimento da burguesia. Agora volta aqui para mim, vamos entender esse detalhe aqui. Observem que a burguesia surge no período medieval e ela vê naquele modelo feudal um entrave para o seu desenvolvimento. Por quê? A lógica da economia feudal, como vocês bem sabem, era de produzir para subsistência. E vocês devem lembrar também que cada senhor feudal tinha autonomia para organizar as leis e as regras dentro do seu território. Por que isso atrapalhava a burguesia? Porque ela não conseguia transitar entre vastos territórios levando os seus produtos. Não havia um sistema de peso unificado, não havia sistema de medidas unificado, as coisas eram díspares conforme os lugares. Na medida em que essa nobreza de terras vai se enfraquecendo e que a burguesia vai ganhando poder e vai ganhando influência, ela vai encontrar em monarcas, em reis, o anteparo, o amparo, na verdade, para poder se desenvolver e ter as suas atividades comerciais agora se encaminhando de uma forma um pouco melhor. Observe comigo aqui na sequência. O conflito entre a burguesia e a nobreza foi resolvido com a intervenção decisiva dos monarcas. É aqui que os reis, aqueles que eram proprietários já de alguns territórios e que vão avançando em domínios territoriais sobre outras terras, eles vão ganhar poder. Observe por quê. Porque os burgueses passam a ver neles uma solução para a construção de estradas, para a unificação das moedas, para a unificação dos pesos e medidas. Tudo isso facilitaria o comércio e ajudaria a burguesia a se desenvolver ainda mais. Esses monarcas, portanto, passam a centralizar o poder político nas suas mãos, passam aos poucos a cobrar impostos das populações dos seus territórios, tornando-se cada vez mais fortes. Então, funda-se a partir daí um poder que tem, inclusive, como você observa ali no terceiro tópico, um anteparo militar, com a fundação do Estado Nacional e de um Exército Nacional. Observem, portanto, que os monarcas vão surgir aqui como
aqueles que resolvem os problemas dos burgueses e, ao mesmo tempo, vão conciliar os conflitos destes com a própria nobreza que estava decaindo. Tudo bem? Nós vamos observar agora como isso aconteceu no Estado francês, como é que a França foi se desenvolvendo até chegar a uma unificação e desenvolver um Estado nacional. Observe que no século XII, com o Filipe Augusto, nós temos aqui um rei francês se aproximando já da burguesia, cobrando impostos e criando um exército nacional. Você tem aqui já no século XII, na França, alguns elementos que demonstram que aquele modelo feudal já não estava funcionando no caso francês. Nós temos aqui, portanto, uma burguesia ascendendo, e temos impostos cobrados, exército nacional, todos os elementos de um Estado, como você pode perceber aqui, de um Estado que vai se tornar um Estado moderno posteriormente. Na sequência, no século XIII, na figura de Luís IX, ainda é a Idade Média, observe, nós já vamos ter o fortalecimento desses tributos que são cobrados da população e a implantação de uma única moeda. Você pode ficar pensando assim, mas por que uma unificação de moeda era importante e interessante para a burguesia? Por uma razão meio simples, porque a partir de agora a burguesia poderia comercializar com mais pessoas, dado que elas usavam o mesmo sistema de moeda, facilitava as trocas comerciais. E a monarquia, então, entendendo isso, amparando a burguesia nesse sentido, acaba, inclusive, aumentando seu próprio poder. No século XIII ainda, com o Felipe IV, o Felipe o Belo, nós vamos ter aqui problemas com o clero por conta dos tributos. Observe que o rei começa a ter um poder muito maior do que tinham os nobres naquela época, e ele vai, inclusive, arrumar problema com a igreja. Arrumando problema com a igreja, como é que essa solução de problema vai ser dada? De uma forma bastante radical. Observe que na França cria-se um papado autônomo. Observe ali o tópico abaixo, diz que ele transfere o Felipe Belo, a sede do papado, para Avignon, na França. Então nós passamos a ter, a partir do século XIV, 2 papas. Um papa na França e um papa em Roma. Isso porque o rei da França não aceitava mais a autoridade da igreja. Por favor, não confunda isso com reforma protestante, que acontece só no século XVI, e não confunda isso com o cisma do Oriente, que é aquela ruptura com a igreja ortodoxa. Não. Esse é chamado de cisma do Ocidente, aconteceu no século XIV, durou aproximadamente 70 anos, de 1307 até 1377, a cristandade ocidental estava dividida. Tá, tudo bem. Observe comigo agora, volta aqui. O que essa história aqui, que a gente acabou de analisar em alguns tópicos, nos revela? Bom, nos revela que, aos poucos, gradualmente, a monarquia francesa foi ganhando poder, e esse poder esteve atrelado ao desenvolvimento da burguesia. Forma-se, então, um Estado nacional, com um exército nacional, moeda unificada, sistemas de peso e de medidas também unificados, o que facilita o desenvolvimento das atividades comerciais. E observe o seguinte, esse ponto é crucial: os monarcas passam a se fortalecer, a terem poderes mais amplos, muito mais amplos do que o poder que detinham os senhores feudais. Aí você pode pensar assim, tá, mas o senhor feudal não era um nobre? E os reis também não eram nobres? Sim, só que os reis, inclusive, agora vão ter o poder sobre terras pertencentes à antiga nobreza e influência sobre essa nobreza. Tudo bem? Então considerem esse como um processo em que o Estado francês foi se formando, foi se fortalecendo a partir da monarquia. E nesse processo como um todo, é importante a gente observar a importância da Guerra dos 100 Anos. Vamos lá para o slide comigo, para a gente observar isso? Uma Guerra dos 100 Anos, que não durou apenas 100 anos, né? Ela vai de 1337 até 1453, você tem que compreender como um conflito que aconteceu entre França e Inglaterra, mas não é um conflito permanente. Os caras não ficaram 100 e poucos anos lá guerreando sem parar. Não, nós vamos ter momentos de conflitos, momentos de pausa. Momentos de conflito, momentos de pausa, nesse longo período que foi a Guerra dos 100 Anos. Ok? Então observe como que surgiu essa guerra.
ela surgiu por uma questão relacionada à sucessão do trono. Em 1328, o rei Carlos IV morreu e não deixou herdeiros, não deixou pessoas para sucedê-lo. Então, o parente mais próximo que ele tinha era o Eduardo III da Inglaterra, que era parente do Carlos IV por uma questão da linhagem materna. Aí, conforme a lei medieval, a lei sálica francesa dizia, ele era o parente mais próximo e deveria, então, assumir o comando daquela região que era da França. Logo, nós vamos ter aqui uma tensão, porque os nobres franceses não concordavam com o fato de um nobre inglês dominar as suas terras. Surge, então, uma disputa pela região de Flandres. Esse é outro ponto bem importante da Guerra dos 100 Anos. Não é só uma guerra de disputa pelo trono, é uma guerra de disputa por uma região importante, que é a região de Flandres, uma região próspera e rica naquela época. E aí nós temos o início da Guerra dos 100 Anos. Observe o seguinte, 3 etapas aqui para a gente analisar. Em primeiro lugar, nós temos que considerar que essa guerra se iniciou com vitórias dos ingleses sobre a França. Os franceses, embora tivessem uma população muito maior do que da França, né, os franceses, embora tivessem uma população muito maior do que da Inglaterra, então presta atenção, a população da França maior que da Inglaterra, os franceses estavam desorganizados. Eles não tinham uma unificação ainda muito clara, muito forte. E aí os ingleses acabam obtendo algumas vitórias. Só que num segundo momento, nós começamos a observar que essa Guerra dos 100 Anos é marcada pelo conflito. Não apenas que os indivíduos têm uns para com os outros, mas os indivíduos começam a enfrentar problemas aqui com a situação da peste negra, que aconteceu no século XIV e que dizimou boa parte da população europeia. Nós temos um período no século XIV marcado por fomes, as plantações não estavam dando o resultado que eles esperavam, por rebeliões dos camponeses, que são conhecidas como jaqueries. Observe então que o século XIV é um século bastante tenso na Idade Média, porque nós temos, além do conflito armado entre França e Inglaterra, a peste, a fome e as rebeliões camponesas acontecendo. Veja então que é um período bastante conturbado da história. E por fim, num terceiro momento, nós teremos a reação dos franceses no século XV, com bastante mobilização popular. Observe então que aos poucos os franceses foram criando aquele sentimento de identidade nacional, destacando aqui a figura da Joana d'Arc como símbolo do sentimento de ser francês, de pertencer à França, até que no século XV, então, os franceses derrotam os ingleses e acabam expulsando estes dos seus territórios. Esse processo todo, então, nos leva a entender que a França também, pouco a pouco, foi se unificando, foi criando um sentimento de unidade, foi se organizando até que se tornou um Estado nacional fortalecido e que vai ter uma influência enorme na história durante a Idade Moderna. Beleza? Então, volta aqui para mim. A gente acabou de dar uma olhada aí como que aconteceu o desenvolvimento do Estado francês, como que ele foi se formando nesse processo inteiro. E é importante dar destaque nessa palavra, não processo. As coisas em história não acontecem do dia para a noite. Elas têm a ver com um processo lento, gradual, que vai gerar as transformações. E agora, rapidamente, a gente vai dar uma olhada como é que as coisas funcionaram lá na Inglaterra. Vamos lá comigo? Então, na Inglaterra, o Estado Nacional começou a se formar com a dinastia Plantageneta. Um nome complicado, né? Mas é o nome da dinastia dos reis que governavam naquela época, ali no século XI, no século XII. Por conta da Magna Carta, no século XIII, o poder dos monarcas ingleses foi bastante limitado. Observe, então, que até o século XIII, você não tinha na Inglaterra uma unificação de todos os territórios debaixo da liderança de um rei poderoso e supremo. Isso porque os próprios ingleses criaram um mecanismo por meio da Magna Carta de limitação do poder real. É só lá no século XV que o Estado moderno inglês acabou se tornando mais centralizado com a dinastia Tudor, na figura do Henrique VII, que foi esse rei que conseguiu
da unificação do território inglês debaixo de uma única monarquia. Veja também que é bem processual. Você tem aqui um processo que dura 3 séculos até que se chegue a uma formação de uma monarquia nacional, no caso da Inglaterra. Tudo bem? Península Ibérica, assunto para a nossa próxima aula. Então, só para a gente fechar aqui, volta aqui comigo. Nós temos que compreender que esse processo todo de formação das monarquias nacionais afetou algumas regiões, como a França e a Inglaterra, sobretudo nesse período aqui da Baixa Idade Média, e que nos revela o que de importante? Que alterações estavam acontecendo na estruturação política do mundo europeu. Isso fica bastante claro quando nós pensamos o caso de Inglaterra e França. Tudo bem? Pessoal, muito importante que vocês mantenham a rotina de estudos de vocês, leiam a apostila, façam as atividades, porque muita gente está vivendo esse momento pensando assim, eu não vou estudar muito, depois volta tudo ao normal. Mas você que tem mantido a sua rotina e a sua disciplina de estudo, com certeza vai se dar muito melhor no final desse processo. Valeu, pessoal, um abraço e até mais.